havia os preparativos que o povo de Israel fazia para comer a Páscoa, assim que o outro dia começasse a sexta-feira. E naquele momento, Jesus come a ceia com os seus discípulos, institui a Santa Ceia do Senhor. Dali ele parte para o Getsêmani, onde estará diante do Senhor, sofrendo agonias intensas. É lá onde ele escreve, onde ele fala as palavras: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, sem que eu beba. Jesus, logo em seguida, foi traído por Judas. Jesus também foi abandonado pelos seus discípulos. Jesus foi levado preso, julgado e condenado. Foi negado por Pedro, condenado por Pilatos. E às 9h, Jesus é levado ao Gólgota, onde ele seria crucificado e morto por mim e por vocês. A partir do meio-dia houve trevas sobre a terra. E nesse momento, a partir daquele momento, do meio-dia, os homens começaram a zombar de Jesus. Começaram a escarnecer do nosso Salvador. E as últimas palavras do Senhor são importantes, não somente porque Ele é quem as proferiu, mas também o lugar onde Ele estava na cruz do Calvário, para exercer a obra, para fazer a obra mais importante de toda a humanidade, para salvar a mim e salvar a você dos nossos pecados. O homem havia feito o seu pior. Aquele por quem o mundo foi criado, meus irmãos, ele estava agora sendo rejeitado pelo mundo. Ele veio ao mundo, mas os seus não o aceitaram. Os olhos que o pecado tinha cegado não conseguiram ver beleza nenhuma no nosso Salvador. Pouco tempo depois do seu nascimento, Herodes tentou matar todas as crianças, tentando eliminar, destruir a Jesus Cristo. Isso já estava sugerindo a hostilidade contra o nosso Salvador. E a cruz era a expressão máxima daquela crueldade para com o Senhor Jesus. Por diversas vezes os inimigos do Senhor quiseram destruí-lo, mas naquela tarde, início daquela tarde, eles tiveram a oportunidade que tanto quiseram. E eles, na realidade, o Senhor Jesus se entregou a eles. O Senhor Jesus deu a sua vida, ninguém tirou do nosso Senhor. O julgamento de Jesus foi manipulado. Os juízes sabiam, não viam condenação nenhuma neles, mas devido ao crescente apelo daquela multidão e daqueles principais religiosos que diziam: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. A morte de Jesus foi terrível. A morte que escolheram para o nosso Senhor foi morte de cruz, uma morte sangrenta, uma morte muito sofrida, uma morte de muita vergonha para o nosso Deus, para o nosso Senhor Jesus. E Ele passou por tudo aquilo em silêncio, sem falar nada. Mas a partir daquele momento Ele começa a expressar algumas frases, algumas palavras que Ele começa a dizer. E as pessoas, de repente, olham para Ele na cruz do Calvário e veem os seus lábios mexendo. O que será que Ele está dizendo? Será que Ele está pedindo clemência? Não. Será que Ele está maldizendo aqueles que estão maltratando? Não. O que o Senhor Jesus estava fazendo? A primeira palavra da cruz. Jesus Cristo estava pedindo ao Pai que perdoasse aqueles homens, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Ao orar assim, o Senhor Jesus não apenas nos deu um exemplo do que nós devemos fazer e como nós devemos agir diante das nossas dificuldades, diante das nossas oposições, diante daqueles que nos odeiam. Muito mais que isso, Ele queria mostrar que há algo além da oração. Há poder naquele que responde à oração. Jesus pede por mim, Jesus pede por você também. Nada está fora do alcance da oração. Meus irmãos, se você tem orado, se você tem sido perseguido, lembre-se da cruz do Calvário. Jesus Cristo orou ao Deus Pai
O Deus Pai ouviu a sua oração. Nada está além do alcance das misericórdias do Senhor. E, devido àquela oração, nós podemos observar no capítulo 3 de Atos, que mais de 3.000 pessoas, alguns dias depois, mais de 3.000 almas se renderam aos pés de Jesus Cristo. Terá sido a pregação de Pedro? Não, meus irmãos. A oração que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, por mim e por você, quando Ele fala: Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Nós deveríamos estar naquela cruz. Aquele lugar era nosso, aquele sofrimento era nosso. Nós somos culpados. Nós fomos culpados por causa dos nossos pecados. Mas Jesus Cristo, Ele levou sobre si os nossos pecados, para a glória de Deus Pai, obedecendo ao Senhor. E esta palavra que Pedro usa no capítulo 3, versículo 17 de Atos, diz que eu sei o que o fizestes por ignorância. Pedro se referindo àqueles homens que tinham matado a Jesus, tinha sido feito por ignorância. E essa palavra ignorância, ela se relaciona com o que Jesus Cristo falou na cruz. Eles não sabem o que fazem. E o mesmo vale para nós também, meus irmãos. Cristo morreu por mim, morreu por você. Cristo orou por mim, orou por você. Mesmo antes de nós termos crido no Senhor, lá na cruz do Calvário, Ele já estava orando por mim e por você. E uma outra relação é feita também pelo apóstolo Paulo, que diz que, portanto, agora, nenhuma condenação há em Cristo Jesus, Romanos 8:11. Nenhuma condenação há. Por que não há condenação para os eleitos do Senhor? Porque o Senhor Jesus tomou o nosso lugar. Então ninguém mais, a respeito de nossa salvação, pode nos acusar coisa alguma. O Senhor Jesus completou a sua obra quando estava na cruz e rogou por nós, meus irmãos. E como poderia existir ofensas depois disso? Todas foram perdoadas. As nossas ofensas, que dizem respeito à nossa salvação, todas elas foram perdoadas. As nossas ofensas, os nossos pecados, o Senhor levou sobre a cruz. A inimizade que havia entre nós e o Senhor Deus, por causa do nosso pecado, foi desfeita lá na cruz do Calvário para com os eleitos do Senhor. É assim, meus irmãos, que nós temos que louvar a este Deus maravilhoso. É isto que nós estamos fazendo nesta manhã, louvando ao Senhor Deus, porque Ele é digno de todo louvor, toda honra e toda glória pelo que Ele fez na cruz do Calvário. Louvemos ao Senhor. O hino de número 74, que tem como título Sinceridade. Nós vamos louvar ao Senhor com este hino, apenas uma estrofe